Olá, bom dia, eu sou Célio Limer, professor de dança de salão em São Carlos. Hoje é dia 2 de dezembro, Dia Nacional do Samba, e eu senti a necessidade de falar algo bem resumido para você aqui, como surgiu o samba, né? A origem do nome samba e tal, mas é bem resumido mesmo para não tomar o seu tempo. É só um vídeo comemorativo. Se você tiver dúvidas, eu te convido a vir até a escola, tomar um café, bater um papo comigo, eu vou adorar conversar com você sobre. Ou você pode escrever aí nas redes sociais aí que eu tento responder para você. Mas para ser bem rápido, assim como o jazz nos Estados Unidos e a salsa nos países caribenhos, latino-americanos, o samba é um gênero que denomina brasileiro, denomina ser do Brasil. Não tem como falar de samba e Brasil e samba, assim como jazz, Estados Unidos, assim como salsa, os países latinos, certo? Mas ele sofreu muita influência social e econômica ao longo da história, assim como os outros dois também, até a surgir o que é hoje, ser o que é hoje, e isso que é o interessante. Então as coisas vão evoluindo, e isso é muito importante, isso é ser humano, evoluir. Mas é importante conhecer um pouquinho também da sua origem, né? Como aconteceu, como foi de fato, tá? Mas vamos lá, continuando a história. Às vezes eu penso que de samba para samba foi um pulinho. Não, né? Demorou meio século de gestação para acontecer. E o samba era chamado também de lundu, era chamado de batucada, chamado de batuque, chamado de umbigada, a parte do alto, e ele era chamado assim até mesmo na mesma época, tá? Outra coisa interessante para saber é que a dança surgiu primeiro que a música, tá? Mas dos rituais com origem africanas até chegar a um ritmo, a uma dança urbana, será o processo disso, como que aconteceu? Vamos ver isso agora, tá? O Rio de Janeiro era a capital do país, e na capital tinha muita mão de obra, então as pessoas começavam a vir para a capital para poder trabalhar. Então o que começou a vir primeiro foram as famílias baianas, né? Começaram a vir da Bahia para o Rio de Janeiro. Também os escravos, ou melhor, ex-escravos, com a abolição, eles começaram a ir para onde tinha trabalho, e o trabalho ficava na capital. Retornava da guerra também os soldados da Guerra de Canudo, que casaram com mulheres nordestinas, mulheres baianas, e trouxeram suas esposas para o Rio de Janeiro também. E aonde se tinha mais mão de obra no Rio de Janeiro era na região portuária, né? É ali que tudo acontecia, tudo expandia, chegavam os navios, carga, descarga, tudo ia acontecendo ali, certo? Região. E aí eles ficavam circulando e às vezes quando não tinham trabalho eles se reuniam, paravam e começaram a surgir as festas, né? Começou a se surgir algumas comemorações entre eles para passar aquele tempo entre um navio e outro, trabalho, tudo. Então começou a ter ali as suas manifestações culturais, né? Começou a acontecer ali o que um sabia, o que outro sabia, o que trouxe de lá, o que trouxe daqui, e assim o samba começava a ter a sua primeira parte da gestação, certo? Olha que interessante isso, né? Bom, também começou a se reunir nessa região portuária, onde ela era bem movimentada, os seus ritmistas da época, músicos muito importantes, né? E ali começou a se surgir a música, né, na sequência, porque a dança já acontecia, a dança já tinha. Então, enquanto ali acontecia as movimentações culturais, nas ruas começavam a ter os desfiles, os cordões e tudo mais, que mais tarde seriam os blocos comemorativos, certo? Então esse foi um pouquinho dessa história do samba para você, espero que você tenha gostado.